É isso aí, muito boa tarde, amigos e amigas aqui da Gaiola Dourada do Facebook, rede social, e nós estamos aqui mais uma vez agora com um quadro novo, segundas com karma. Karma, minha gente, karma. Precisamos ter calma para fazermos a nossa existência ser mais proativa. É preciso ter calma para que nós construamos o nosso destino, o nosso futuro, segundo aquilo que nós podemos fazer. E vamos falar um pouco sobre isso, sobre destino, sobre futuro, sobre como é que se dá essa questão do karma, tanto na visão oriental, quanto na questão do espiritismo, que aborda essa construção dioturna do nosso existir. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o nosso amigo, doutor, advogado, espírita, militante das causas sociais e espirituais, o doutor Quaresma. Quaresma, boa tarde, Quaresma. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, amigos e amigas que estão aqui presentes nesse nosso encontro de conversa aqui, de bate-papo. E para quem não esteve no último evento, só relembrando, nós vamos fazer os encontros agora às segundas e quintas. E na segunda-feira nós optamos por fazer esse mote, caipira, vamos dizer assim, do título da nossa segunda-feira. Então, segunda-feira com karma, né? É no sentido de a gente começar a semana com tranquilidade, com fé, com esperança, ou seja, que é colocando no nosso íntimo essa perspectiva de esperança de que a semana vai ser melhor, pode ser melhor, se a gente querer, se a gente fazer, né? Então, que essa segunda seja, como foi falado aqui, com karma, de paciência, e como o Fernando propõe aí, eu sei, e nós aceitamos, com essa karma que não é definitiva, né? Com essa karma que é por nós modificada, melhorada, e pode ser bendita por nós, divinizada por nós, né? É isso aí. Sejamos com calma, então. É isso aí. Bom, primeiro nós vamos tentar descobrir o que significa essa palavra karma. Em termos gerais, o senso comum, o karma é uma determinação que nós sofremos pela vida, pelo divino, pelo sagrado, e não tem como fugir. O karma ele é como se fosse um determinismo. A grosso modo, algumas pessoas pensam nisso. Para o espiritismo, não existe karma. Existe uma programação reencarnatória, que ela atende às nossas necessidades de aprendizado, nossas necessidades de evolução, nossas necessidades de recuperação das situações perdidas, de reconciliação com aqueles que no passado nós, por um motivo ou outro, acabamos nos distanciando, nos prejudicando. Então, a programação reencarnatória ela visa reunir os desafetos, reunir também os afetos, aquelas pessoas que vão se ajudar, aquelas pessoas que vão uma contribuir com a evolução da outra. A gente sempre reencarna na família mais adequada à nossa necessidade evolutiva. A gente sempre reencarna no grupo social mais adequado ao nosso aprendizado. Por isso, todos nós temos uma função dentro da nossa família, dentro do nosso grupo social, da nossa cidade, do nosso país. Nós não reencarnamos para passar férias. Aqui é uma escola, um educandário, um hospital da nossa alma, e que nós estamos aqui para que nós possamos construir paulatinamente, dia a dia, minuto a minuto, o nosso destino, o nosso advir, baseado naquilo que a gente faz, a cada um, segundo as suas obras. É isso, professor Quaresma. Inclusive, Fernando, é só um ponto aí. Quando a gente fala que existe uma programação reencarnatória, sempre lembrando que essa programação é feita pelo tópico, pelo geral, né? Não pelo detalhe, detalhe a detalhe. É fixado pontos de atração, pontos de importantes de atuações que nós talvez precisaremos fazer, precisaremos revisitar. Agora, o detalhe
como é que vai ser feito isso, como vai ser operacionalizado, como vai ser alimentado pelos nossos atos, porque dentro de um mesmo ponto, né, nós podemos começar de um jeito, enveredar por outro jeito, apressar, diminuir, né? Ou seja, não existe uma fórmula única, né? Então, essa programação ela é muito expansível, né? Até porque, como o Fernando falou, ela está à mercê do nosso livre-arbítrio, né? Então, nós é que vamos dizer se queremos realmente cumprir essa programação que nós também já aceitamos e como nós vamos fazer. Então, por isso que não essa palavra karma, como é dito nas doutrinas orientais, não cabe na nossa doutrina libertadora por causa disso, porque se há um karma já definitivo que você tem que passar, o seu livre-arbítrio seria nulo. Você simplesmente passaria. E só relembrando também, Fernando, me aproveito, que nas doutrinas ditas cristãs, né, de outras doutrinas próximas do kardecismo, ocidentais, eles tratam essa karma, né, naquela história da presciência de Deus, né? Então eles falam assim, Deus tem presciência de tudo. Então ele tem presciência do que está programado para cada um de nós e tem presciência até se nós vamos fazer ou não. E mesmo assim, Deus não toma providência nenhuma, não faz nada. Deixa acontecer. Então você vê, se Deus tem a presciência do que vai acontecer com a gente, do que nós vamos fazer, ou seja, nós vamos enfiar o pé na jaca, e nem assim ele interfere, e nem assim, não é legal, Fernando? Nem assim interfere, então por que que na palavra karma oriental tem que ser a gente tem que aceitar essa coisa assim, definitiva, inexorável, determinista? Eu acho que a doutrina espírita vem até fazer um elo, né? Muito prazeroso nessas duas vinculações. É o seguinte, Deus, no sentido da programação divina, através de seus emissários, nos dá essa oportunidade de criar um enredo e dá a nós o livre-arbítrio de cumprir no nosso ritmo, no nosso ritmo. E se não der para cumprir numa encarnação, nós temos outras tantas para fazer, né? O importante é ter o desejo, a vontade de estar melhorando, de estar progredindo. Como nós vamos progredir, o quanto, as situações é que vão dizer, né, Fernando? É isso mesmo. Quero dar aqui um boa tarde, dar um salve para Flávia Pereira, para a Wanda, nossa amiga, também para quem mais está aqui, a Wanda, a Flávia, a Priscila Torretilha, minha amiga, que já deu aula de evangelização para minhas crianças. O meu boa tarde, o meu agradecimento, o meu salve, o meu abraço. Então, Oi, pois não. E eu gostaria também de falar para essas nossas amigas que estão aí, que o bate-papo está aberto para elas também. Vem conversar com a gente. Então, por exemplo, Wanda Paulino, nossa amiga Wanda Paulino, do Mãos Estendidas aí. Tem a Raquelina também. Ô, Raquelina, aí, professora Raquelina. Vamos conversar, pergunta e propõe um assunto. Venha conversar com a gente aqui, seria maravilhoso. Ter a voz agradabilíssima, o conhecimento, por exemplo, da nossa amiga Wanda Paulino, que eu estou falando ela porque eu a conheço, mas outras tantas que possa se prontificar a estar conversando com a gente, até para enfeitar um pouco mais esse café com calma, né, Fernando? Enfeitar nada, por favor. Que é isso? É para brilhantar. Não, o que o Guarazão está falando é realmente, se alguém quiser fazer parte aqui da nossa banca, a gente tem vaga para mais 4 pessoas, né? Sim. E nós estamos falando aqui sobre destino, sobre karma, sobre as nossas escolhas. E o Quaresma falou um negócio maravilhoso. Se Deus, que tem a presciência, sabe de tudo, ele deixa a gente pisar na jaca, enfiar o pé na jaca, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E a gente faz as nossas escolhas, por isso que ninguém é vítima de ninguém, não é mesmo, Quaresma? Tudo acontece segundo a nossa necessidade evolutiva e nós, com as nossas escolhas dia após dia, nós vamos construindo aquilo que nós conhecemos aí no jargão popular, o nosso destino, né? Porque a nossa destinação é o amor, é a felicidade. O destino seria o caminho que nós construímos aqui no dia a dia, hora a hora, com as nossas escolhas. E a Wanda está dizendo, Fernando, que ela prefere ouvir a gente. Inclusive, Fernando, quando você fala destino, essa palavra destino, eu acho ela muito
finalística, né? Ela joga tudo para o final. Fatalista, né? Eu gostaria muito de usar um termo que se fala muito em filosofia, que é o termo que chama devir, né? Então, na realidade, nós temos o nosso devir, o nosso processo, o nosso caminho, né? Não é o destino final, porque na realidade não existe um destino final. É um eterno. Você dá um passo e abre outro. E vai assim, quer dizer, não tem um momento que você fala, bom, agora eu vou fazer o inventário e vou ver se eu cumpri o meu destino. Não tem um dia do juízo final. Quer dizer, é uma eterna avaliação, minuto a minuto, momento a momento, situação a situação. Então, não é o destino, é um devir. Então, façamos o nosso devir dia a dia, momento a momento, sorriso a sorriso, né? Ouvido a ouvido. Que é isso que é legal. É cada minuto a gente procurando fazer o melhor, né? Fazer o mais agradável. Exatamente. Eu quero dar um salve aqui, uma boa tarde para Mari Novaes, a nossa amiga Mari Novaes, que entrou aqui para dar uma olhadinha. Seja bem-vinda. E aí, o Quaresma, como é que a gente faz? Agora tudo bem, já entendemos que karma não é o fatalismo, que é o nosso devir, que é o resultado das nossas escolhas, e toda vez que a gente escolhe uma coisa, a gente não escolhe a outra. Né? Okay. É isso. Escolher alguma coisa é renunciar às outras. E como é que a gente faz para se dar bem na vida, Quaresma? Para se dar bem. E aí é o seguinte, o que é se dar bem na vida? Né? Como é que é isso aí? O que a gente precisa fazer? Tem alguma receita pronta aí? Olha, receita pronta não tem, mas eu acho que tem alguns toques que a gente tem que se apegar. Primeiro, é aquela velha questão da virtude da humildade, da gente entender, né, que nós devemos ser o mais autênticos possíveis em relação a nós mesmos. Ou seja, como bem diz o Divaldo em alguns momentos aí, nós não devemos procurar sermos mais ou diferente do que nós somos, nós devemos ser autênticos. Mas o autênticos aqui não é aquela velha desculpa de ser mal educado e dizer eu sou mal educado porque sou autêntico. Não, não é isso que eu estou falando. É ser autêntico de você não se cobrar uma posição, uma situação, um agir que você ainda não tem condição de agir. Por exemplo, às vezes você fala para a pessoa, olha, o perdão é maravilhoso, o perdão te liberta, o perdão te deixa, te ajuda a você construir um futuro melhor, etc. Isso, filosoficamente, intelectualmente, a pessoa pode até entender. Mas se ela fala em relação a determinada situação, em relação a determinada pessoa, eu ainda não consigo perdoar, precisa eu ficar fingindo que perdoei? Precisa eu ficar me degladiando porque eu não perdoei? Né? Me crucificando porque eu não perdoei? Não. Põe na tua cabeça, ainda não tem a condição, ainda não tenho a possibilidade, o ferramental, eu não tenho mas eu vou continuar tentando. Então, um dos pontos é esse, a gente entender que nós somos falíveis, né? Somos capazes, né? E na hora que a gente entender que eu sou falível nesse momento, mas eu sou capaz para o futuro, para o progresso, a gente começa a libertar uma capacidade quase que de super-herói, né? É verdade. Porque, como diz o Quaresma, você falou uma coisa importante aí a Wanda também diz aí que o importante é a gente se conscientizar de aproveitar, vou colocar aqui na tela. O importante é a gente se conscientizar de aproveitarmos agora essa oportunidade da reencarnação e nos melhorarmos. Isso dialoga diretamente, isso que você colocou e que a Wanda nos mandou, com o Código Penal da Vida Futura, que está lá no livro do Kardec, Céu e Inferno. O processo de perdão não é só, desculpa aí, foi mal. Não, são 3 etapas. Primeiro, a gente se arrepender daquilo que a gente fez. Segundo, é nos tornarmos pessoas melhores através dos processos expiatórios. Terceiro, é a reparação. E o Kardec é enfático. Terceiro, e se não houver isso, não há perdão, reparação. Por isso que no começo da nossa conversa, nós falamos sobre as pessoas que nascem nas famílias mais adequadas para a sua jornada evolutiva. A Mari Novaes está mandando um coraçãozinho. Muito obrigado, Mari. Fique com a gente. Então, primeira coisa, repetindo.
Se arrepender, cadê? Se arrepender, expiação. Expiação é a gente se tornar pessoas melhores. E reparação. E é isso que você estava falando, Quaresma. Primeiro é entender, nos arrependermos e aceitarmos a nossas limitações, aceitar os nossos problemas. Primeiro é aceitar que nós somos falhos. Sim. Não ficar se punindo. E como Paulo de Tarso, lá às portas de Damasco, que ele cai cego, ele não ficou com remorso. Presta atenção, ele não ficou com remorso. Paulo de Tarso não teve remorso. Ele teve arrependimento. É um pouco diferente. Arrepender é a gente perceber que fez uma coisa errada e aceitar o erro. Remorso é a gente ficar se machucando, remoendo os processos de culpa. O Paulo de Tarso, assim que percebeu e pergunta, quem é? E Jesus falou, sou eu. Ele já pergunta, o que queres que eu faça? E já começou o processo, seu processo de expiação, de reflexão, de aceitação daquilo que ele fez de errado, das suas limitações, e foi para a superação. Superação. Então, arrependimento, expiação e reparação. E ele foi lá e reparou o mal que ele fez aos primeiros cristãos daquela época. Então, a gente não pode ficar nos remoendo. Por isso que segunda com karma é a gente entender como que se dá o processo das nossas provas e expiações. As provas vêm no sentido de nos elevar, nos testar, ver se nós já compreendemos aquilo que precisaríamos compreender, e a expiação é a reparação, é aquilo que nós temos que melhorar, geralmente através de uma vivência daquilo que nós fizemos o outro passar. E tem a Lúcia Silva. Oi, Lúcia! Muito boa tarde. Já está dizendo aqui, temos as possibilidades de nos reinventarmos sempre, e é esse o nosso maior desafio. É isso mesmo, Lúcia. E aí, Quaresma? E esse reinventar que a Lúcia falou aí, basicamente é aquele negócio da gente redescobrir, reluminar, trazer de dentro para fora as virtudes divinas que estão em nós, né? Os nós talentos, somos perfeitos. Né? Os talentos. Lembra que nós falamos que nós somos criaturas de Deus, somos feitos à sua imagem e semelhança? Nós temos as virtudes imanentes em nós. A nossa expressão externa está oriunda, está repleta de defeitos, né, de vícios. Agora, o interior nosso está lá em matéria-prima toda essa vivência de virtude. Então, quando fala em reinventar, é redescobrir as nossas capacidades. Então, nós temos capacidade, que nem você falou do perdão. Quando você fala do perdão como reconhecimento, como arrependimento, como expiação e como reparação. E quando fala expiação, está dentro daquele princípio assim, nós temos que, você falou da aceitação, nós temos que perdoar e aceitar as consequências dessa posição nossa. A partir do momento que você se arrepende de um erro, as cobranças do seu erro virão, as consequências do seu erro virão. É você aceitar. Porque se eu arrepender e já querer o bem bom com aquela situação, o bem bom com aquela pessoa, você está querendo pular esta etapa. Eu me arrependo, reconheço que fiz um erro, me coloco à disposição para expiação, ou seja, para enfrentar as consequências daquele erro, e além disso, pesado e machucado pelas expiações, eu ainda me prontifico a tirar a minha última força, minhas últimas energias para buscar reparação. Depois que você faz essa tríade aí, é como se você tivesse tirando uma cortina que atrapalha você de alcançar o teu universo divino, de tal forma que quando você faz essas três fases, você experimenta um renascimento, um fortalecimento, né, que é impressionante, um alívio mental, emocional, espiritual, que faz você novamente recobrar uma superioridade que você sequer imaginava que tinha, né? Um poder que você não imaginava que tinha. Porque é o poder da boa sintonia, né? O poder do bem, o poder do amor, né? Desse encontro que Deus que faz tão bem, né, Fernando? Então, exatamente, por isso tem aquela frase que o amor cobre a multidão dos pecados. Você pega alguém que cometeu um erro gravíssimo, ele já passou pelos processos expiatórios, ele precisa reparar.
Como é que repara? Reencarnando, começando do zero, a memória intelectual sendo oculta no nosso subconsciente, e você se relacionando novamente com a pessoa prejudicada, e você vai ter a oportunidade de reparar o erro cometido em encarnações passadas. O amor cobre a multidão dos pecados. Assim acontece com os processos de paternidade e maternidade, de fraternidade entre os irmãos, e isso das famílias consanguíneas. E tem também a reparação nos grupos sociais, né? Aquele que foi corresponsável por uma determinada sociedade e cometer coisas horrorosas, ele vai passar pelos processos expiatórios e vai pedir novamente oportunidade de estar à frente da tomada de decisões. Isso acontece com os nossos governantes, nossos legisladores, e são as oportunidades que todo mundo tem, e que tem uma frase que fala do karma coletivo, isso é, dos processos de culpa coletiva que acometem as aglomerações sociais, as cidades, aldeias, nações, etc. Por enquanto, vamos falar da gente. E aí, Quaresma, alguma receitinha fácil, água com açúcar, para a gente dar uma melhorada na nossa situação? Será que Jesus não ensinou nada disso, não? Jesus, pô, eu agora, assim, de bate pronto, Fernando, eu te confesso que eu me travei um pouquinho. Essa receita simples, com certeza tem, tá? Com certeza tem. Foi falado duas palavrinhas que eu acho muito importante, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que chama orai e vigiai, né? Então, e na essência, o jeito, a forma é o contrário. Primeiro vigiai, para depois orai. Então, assim, o vigiai aí está dentro daquela perspectiva que nós falamos, da autenticidade, do reconhecimento da falibilidade, do reconhecimento da capacidade nossa divina de ser melhor. Ou seja, quando você vigia o sistema divino, quando você vigia a doutrina que lhe comporta, que lhe satisfaz, quando você vigia os teus pensamentos, quando você vigia os seus sentimentos, para ver se isso está fazendo você melhor ou pior. Lembra que nós falamos que nós temos a consciência do bem e do mal? Nós temos a consciência do bem e do mal e ela se exterioriza para nós, ela se manifesta com o sentir. Quando você faz uma coisa que é contrária à lei de Deus, você não se sente legal. Você sente um incômodo, você sente a dúvida. Então, se isso que você fez está te trazendo esse incômodo, é sinal que eu não agi muito bem dentro das doutrinas, dentro da lei divina. Então, para pensar. O que foi que eu fiz? O que eu causei nesse próximo? O que eu causei no ambiente? Então não foi legal? Então, deixa eu refazer. Deixa eu reparar. Né? Então, é a gente estar atento às nossas atividades e o que está gerando em nós, primeiramente, se é um desconforto, se é uma fraternidade, se é uma tranquilidade. Se é uma tranquilidade, é sinal que você está agindo bem próximo da sua capacidade. Muito bem, Quaresma. Chegamos nesse ponto. Jesus, ele fala o seguinte: se coloca no lugar do outro. Também. Aquilo de amar a Deus sobre todas as coisas, que para aquela época, amar a Deus sobre todas as coisas, é um negócio meio, como é que eu vou amar a Deus? Aí Jesus traduz para o concreto: amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de toda e qualquer justiça social. Você se colocar no lugar do outro, pensar no outro. E, conforme você estava falando, está lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou onde está escrito a lei de Deus. Aí o Espírito fala: nas vossas consciências. Quer dizer, vocês sabem o que é errado, vocês sabem o que é certo. Dá um abraço aqui para a Célia, lá do Cacilda. Um enorme abração para você, Celinha. Tá? E aí, Quaresma, eu acho que é isso aí, a gente se colocar no lugar do outro. Você falou um negócio dos mais difíceis. Vigia e ora. Que às vezes a gente sabe que está fazendo a coisa errada, que podia ser de outra maneira. Mas dá uma preguiça de melhorar, né? Mas também é o seguinte, hein, Quaresma? Não é de um dia para o outro. É um processo.
né? É um processo, como você falou, é um devir, é um processo construído com as nossas escolhas, com as nossas escolhas. Cada um escolhe Exatamente. o que quer, meu Deus do céu. Eu vi uma cena hoje que eu fiquei muito tocado, a pessoa telefonando para outra para dizer um oi, para falar como é que você está, tô com saudade de você, faz tempo que a gente não se vê. Não está nem gastando o telefone, né? Antigamente tinha que pagar os Uhum. fichas. Então, dá para a gente vigiar os nossos pensamentos, nossos atos, nos colocar no lugar do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente liga, a gente se importa, a gente se conecta, a gente irradia, a gente abraça energeticamente, se abraça espiritualmente. É isso mesmo, a Celinha está falando que isso faz uma grande diferença, realmente. Então, é isso, a gente se colocar no lugar do outro. A pessoa ligou e falou, oh, e aí, você está bem e tal. Tem muita gente sozinha, Quaresma. Então, Muita gente solitária em casa. Fernando, a gente poderia até se colocar, nós como coletivo, como pessoas, Boa, já. Eu tô a favor. poderíamos nos colocar já um compromisso para essa semana, né? Fazer isso que o Fernando falou. Vamos voltar a se unir, a se aproximar das pessoas, né? Então, aqueles amigos de colégio, de escola, de trabalho, que até um tempo antes da pandemia nós estávamos mais ou menos próximos, mais ou menos em contato, né? E que de repente nós nos afastamos, vamos voltar a fazer isso que o Fernando falou. Dê um alô, só para dizer um alô, né? Seja por escrito, seja por mensagem verbal, seja por ligação. Diz para a pessoa que você está reparando nela, que você está lembrando dela, que você está com saudade dela. Só isso é coisa de segundos, vai fazer uma diferença para ela e com certeza para você. Porque essa satisfação de ter feito alguma coisa é muito gostoso, é muito prazeroso, né? É Isso mesmo. isso. Olha, eu quero aqui já colocar também à disposição, tanto aí nas redes sociais, o Quaresma, quem tiver alguma necessidade de conversar, de tirar alguma dúvida, o Quaresma é Perfeito. acessível, é só mandar um inbox para ele aí, e eu também, tá? Sim. Qualquer coisa, nós estamos à disposição, eu e Quaresma. Eu estou há 90 dias em casa. O Quaresma, eu sei que deu umas saidinhas aí para praticar a solidariedade. Ele foi levar umas cestas básicas aí para doação. Então, quem precisar tirar uma dúvida sobre Uhum. qualquer coisa, e a gente é quem sabe tudo, aquilo que a gente não sabe, a gente fala, ó, não sei, e vamos correr atrás. Mas sobre espiritismo, sobre as questões reencarnatórias, sobre as questões de alma, espírito, perispírito, tem o Quaresma, tem o Fernando aqui, tem as casas espíritas que tem as suas páginas no Facebook, tem lá a Sociedade Espírita Luz e Fraternidade, tem o Lar Espírita Luz e Amor, tem os Mãos Estendidas, tem o Chiquinho, que estão fazendo palestra, tem o Vale dos Lírios, tem o Obreiros Recanto do de paz. Senhor, Recanto de paz. Recanto de Paz. Então, mande uma pergunta, uma mensagem, principalmente se a necessidade não for material. Se for aquela Sim. necessidade íntima, aquela necessidade de conversar com alguém, não fique só. Fique solidário. Tá bom, gente? Ok. É isso aí. Quaresma, é isso aí? É isso aí, querido. Eu acho que o papo já foi muito gostoso, né? E na quinta-feira, como nós falamos, vamos voltar na quinta-feira com aquela promessa especial, né? Do nosso terapeuta, Onofre, né? Exatamente. E na quinta-feira, no Café com Almas, o professor, o terapeuta, o dirigente espírita lá do Mãos Estendidas, nosso amigo Onofre Nájera. Ele é professor, ele dá aula no estado, tá comendo um dobrado aí para poder dar as videoaulas. Ele é dirigente de centro espírita, ele é terapeuta, então muito interessante. Na quinta-feira, às 15h30, Café com Almas, aqui nesse canal, com o professor Onofre. Não perca! É isso! É isso, gente. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade
E vamos falar mais, cada vez mais. É isso aí. Até mais, pessoal. Até Até quinta-feira. mais, querido. Até.